Boa noite. Há de ser muito boa mesmo. Uma noite que tiramos alguns minutinhos do nosso tempo, nos afastamos um pouquinho dos nossos afazeres diários, nossos afazeres terrenos, para nos dedicarmos por alguns minutos a esse reencontro conosco mesmos, a essa busca pelo nosso eu espiritual, que nesse mundo de hoje em dia está tão esquecidinho, né? Estamos vivendo uma situação tão delicada, tão triste, de espíritos que não são espiritualizados. Então, como é bom quando de vez em quando tiramos algum tempinho para fazermos esse resgate de nós mesmos. Bem, como a Roseli já comentou, nosso tema de estudo hoje será turbulências no lar. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Alguns de vocês podem estar se perguntando, por que será que vamos estudar esse tema de novo? É tão comum, é tão frequente que nas casas espíritas, nas palestras, principalmente, se aborde essa questão da família, do núcleo familiar, né? E por que será que vamos estudar sobre isso de novo? Vamos estudar de novo porque nunca é demais. Para nós, para espíritos do nosso nível, vivendo ainda os conflitos que estamos vivendo, estudar e refletir acerca dessa temática nunca é demais. É como a água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, que aos pouquinhos, e tanto ouvirmos, lermos, refletirmos, é que vamos permitindo que essas informações mexam conosco e possam efetivamente mudar o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, de sentir e de agir, principalmente dentro do nosso núcleo familiar, dentro dos nossos lares. Bem, a nossa sociedade ocidental, extremamente capitalista, tende a nos ensinar que o valor das coisas na vida mede-se pelo ter e não pelo ser. Mede-se pelo que nós conquistamos em termos de posses, dinheiro, o quanto eu consigo comprar, o quanto eu tenho. Isso nos lança a uma corrida desenfreada para termos cada vez mais. E nessa corrida desenfreada para termos cada vez mais, a vida profissional, a vida social acabam ocupando quase que totalmente a nossa atenção, ou pelo menos o papel mais importante, os papéis mais importantes dentro da nossa vida, e com frequência deixamos a família de lado. Ela fica para segundo, terceiro plano, justamente porque a família não pode nos fornecer esse ter que nos ensina a ser tão importante, né? Infelizmente, quando voltarmos para casa, e todos nós vamos voltar para casa, alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas todos nós vamos voltar para casa, vamos voltar para o mundo dos espíritos de onde viemos. E quando lá chegarmos, inevitavelmente vamos lembrar, porque já sabíamos disso. Antes de reencarnarmos, nós sabíamos que o mais importante da nossa vida, que o desafio, a luta e as eventuais vitórias mais importantes se dariam dentro do ambiente familiar. Nós lá como espíritos ainda desencarnados, quando estávamos nos preparando para voltarmos à Terra, nós sabíamos isso. Mas ao adentrarmos no mundo físico, ao nos ligarmos fluidicamente a um corpo da matéria, acabamos deixando que a roda viva do ter falasse mais alto e nos dominasse. E assim nós acabamos, entre aspas, esquecendo a imensa importância da família na nossa vida como espíritos. E aí, tendo relembrado isso, quando voltarmos para casa, já que aqui somos apenas estagiários, né? Estamos todos fazendo um estágio nessa empresa chamada Terra, nessa escola chamada Terra, nesse hospital chamado Terra. E quando finalmente voltarmos para casa, vamos com muita tristeza perceber que as nossas mais importantes vitórias
mas também as nossas mais tristes derrotas ocorreram dentro do ambiente familiar, dentro do nosso lar. Mas ainda temos tempo, queira Deus, tenhamos ainda tempo para começar a refletir melhor acerca dessa questão e, quem sabe, começar a mudar a nossa conduta dentro do nosso lar, se assim for preciso. E para essa finalidade, para esse fim, os espíritos vieram lá na codificação, lá em meados do século XIX, trazendo-nos informações muito interessantes e muito proveitosas acerca da dinâmica da família, da dinâmica das famílias sobre a Terra. E é um pouquinho sobre esta dinâmica que nós vamos conversar hoje, para tentarmos compreender um pouquinho mais sobre a origem, sobre a causa de haver ainda tanta turbulência dentro dos nossos lares. Bem, quais são as causas mais comuns das turbulências que enfrentamos nos nossos lares, no convívio com a família? São várias causas, são inúmeras causas. Poderíamos, acho que, passar a noite aqui falando sobre possíveis causas. Vamos mencionar algumas para iniciarmos uma reflexão. Uma das explicações para que os nossos lares sejam ainda tão tumultuados, né, são justamente as mazelas morais que ainda carregamos dentro de nós. Cada um de nós, sem exceção, carrega ainda dentro de si, no solo da alma, mazelas morais que trouxe consigo de existências passadas, de reencarnações passadas, trouxe consigo da sua história de vida, conquistas morais que não foram efetuadas ainda. Já melhoramos muito, hoje somos melhores do que fomos ontem, amanhã seremos melhores do que somos hoje. Então, se pudéssemos lembrar como éramos, né, há algumas reencarnações passadas, veríamos que já melhoramos muito. Mas o fato é que há conquistas a serem realizadas ainda, conquistas morais. E as mazelas morais que nós ainda trazemos dentro de nós, que ainda estão presentes, estão ainda erradicadas no solo da alma de cada um de nós, elas são grandes responsáveis pelos conflitos, pelas turbulências que ainda vivenciamos dentro dos nossos lares. Então, mazelas morais como o orgulho, a vaidade, né? Como é comum encontrar-se dentro de uma família uma pessoa que se julga melhor do que os outros, superior aos outros, né? Aquela história da primeira bolacha do pacote, bastante comum isso, né? E que por achar-se, por julgar-se melhor, acaba por humilhar o outro, né? Como é comum dentro das famílias encontrarmos ainda a prepotência, aquela pessoa que sempre impõe a sua vontade, o seu desejo, né? O que eu quero deve prevalecer, a última palavra tem que ser minha, quem manda aqui sou eu, né? Aquela história da prepotência, bastante comum também ainda. O egoísmo, as minhas necessidades, os meus desejos são mais importantes do que o do meu familiar, mais importantes do que os desejos e necessidades do meu cônjuge, do meu companheiro, da minha companheira, do meu filho, do meu irmão. Eu sou eu, né? Primeiro o que eu quero e o que eu preciso, depois a gente pensa no que os outros querem, né? Então o egoísmo, aquela história de ficarmos no entorno do próprio umbigo sem conseguirmos estender o nosso olhar para aquele que está ao nosso lado, dividindo muitas vezes o teto conosco. A impaciência, a intolerância é muito aviltada no meio social, mas ela acontece grandemente também dentro do meio familiar. Porque a intolerância que nós visualizamos, que nós observamos no meio que nos cerca, é apenas reflexo da intolerância que inicia-se dentro dos lares, né? Então a impaciência, a intolerância, frustrações. Quantas vezes nós somos frustrados, insatisfeitos em relação a alguma coisa na nossa vida e por raiva, por revolta, jogamos essa frustração em cima do outro. Quem aparecer primeiro na minha frente leva bomba, né? Então os nossos familiares acabam sendo para-raios
em cima do qual nós jogamos as nossas frustrações, nossas insatisfações, nossa infelicidade. Porque o frustrado não pode ser feliz, é impossível, né? Nossas frustrações, nossa inveja, nosso ciúme. Nossa, inveja, ciúme dentro de uma família, dentro do ambiente familiar existe? Existe, como existe? Familiares que têm inveja do que o outro tem, do que o outro possui, e não só em relação a coisas, mas também o estilo de vida, a família que o outro tem e que eu não tenho, a relação harmoniosa com o marido, com a esposa, enfim. Não é só inveja do ter, mas também inveja do ser. Eu demorei algum tempo para entender que o que nós somos também causa inveja no outro. Eu sempre associava inveja ao ter. E no nosso mundo ainda é muito comum as pessoas sentirem inveja não do que você tem, mas do que você é. E isso acontece dentro das nossas famílias também. Etc, etc. Há outras, muitas mazelas morais que ainda carregamos, né, guardadinhos, escondidinhos lá dentro de nós, que nos esforçamos para não demonstrar aos outros e nem a nós mesmos, porque temos vergonha disso, né? E essas mazelas morais se fazem presentes em toda a vida familiar, né? E acabam, obviamente, por tumultuar bastante o convívio entre as pessoas. Porque cada familiar traz as suas mazelas. Eu com as minhas, ele com as suas, ela com as suas. No final, isso vira um campo de batalha, né? Na medida em que vamos evoluindo e vamos trabalhando com essas mazelas morais, não arrancando-as, como arranca-se uma erva daninha que esteja ocupando um solo, mas aceitando a sua existência e pacificamente trabalhando com essas características, bondosa e caridosamente consigo mesmo, trabalhando com essas características, na medida em que isso for acontecendo, os relacionamentos familiares se tornarão bem mais calmos, bem mais pacíficos. Mas esta é uma caminhada lenta, né? E que com o nosso esforço vai acontecer. Mas há que haver o nosso esforço no sentido de trabalhar com essas questões. As nossas mazelas morais não vão desaparecer do nada. Porque o tempo resolve tudo. O tempo não resolve nada. Nós é que resolvemos. Dependendo da forma como nós usamos o tempo, é que tudo pode ser resolvido, ou nada pode ser resolvido. A prova disso é quando nos trabalhos mediúnicos recebemos a comunicação de espíritos que estão há 200, 300, 500 anos envolvidos em processos de raiva, de mágoa, desejo de vingança. Escuta, mas você sabe que isso aconteceu há 500 anos? Como 500 anos? Como aconteceu há 500 anos? Para ele, aquilo continua sendo o tempo presente, continua sendo uma realidade. E ele continua ali totalmente escravo da incapacidade de perdoar. Então, esse espírito ele não está usando o tempo da forma que ele poderia e que deveria. Enquanto tantos outros, nos mesmos 500 anos, entraram nesse mergulho para dentro de si mesmos, né? Trabalharam com seus sentimentos, com as suas emoções e conseguiram suplantá-los. Então, o que faz diferença é o que nós fazemos com o tempo e não o tempo propriamente dito. Bem, uma outra explicação para que as nossas relações familiares sejam ainda tão tumultuadas é a falta de diálogo. As famílias, os familiares estão conversando cada vez menos, né? Esse problema já vinha se arrastando há bastante tempo, mas com o surgimento da internet, aí é que a coisa complicou de vez. O pouco que se conversava, não se conversa mais. Mais um pouco, eu chamo meu filho para almoçar pelo WhatsApp, né? Aí as crianças sentam na mesa, cada um com o seu iPad, iPhone, sei lá o quê, e assim vai. E os pais estão entrando nessa história também. A gente fala dos filhos, mas vamos assumir a nossa parte de responsabilidade. O fato é que se já conversávamos pouco, se já dialogávamos pouco antes disso, agora mesmo que ninguém dialoga mais. E a falta de diálogo é uma tragédia para uma família. Porque dali a pouco tempo, o meu filho, usando o filho só como exemplo,
se torna um estranho para mim. Um mês, se eu conversei com meu filho hoje e passo um mês sem conversar com ele, depois de um mês ele já não é mais o mesmo filho. Ele já não é mais a mesma pessoa. A cabecinha dele já mudou, surgiram outras necessidades, a visão dele do mundo se ampliou, ele mudou de opinião em relação a algumas coisas, outros desejos, e um mês depois eu continuo achando que ele é aquele mesmo filho com quem eu conversei um mês atrás. Então a falta de diálogo dentro das famílias é algo trágico, porque nós passamos a conviver com estranhos e nos tornamos estranhos para aqueles que estão ao nosso lado, né? Que muitas vezes estão dividindo a cama conosco, o quarto conosco, a casa conosco. Então, as famílias estão se tornando cada vez, as pessoas dentro de uma família, cada vez mais estranhas umas às outras, sem compreender suas necessidades, seus desejos, né? Falta de diálogo, falta de ouvir. Também estamos ouvindo cada vez menos. Há uma frase de Samitiba, que eu acho fantástica, uma frase que mexeu muito comigo, que é: nós ouvimos para responder e não para entender. O objetivo principal do ato de ouvir é compreender o outro, é conseguir entender o que se passa com aquela alma, com aquele espírito encarnado ali, tentar chegar um pouquinho mais perto das suas necessidades, dos seus desejos, dos seus sentimentos, das suas emoções, compreendê-lo um pouco mais, acolhê-lo um pouco mais. A nossa missão, uns para os outros, é de acolhimento. E eu não posso acolher se eu não ouço o outro. E nós ainda ouvimos para responder. Enquanto o outro está falando, está se explicando, eu já estou articulando uma resposta. Já estou buscando subsídios aqui e ali para uma resposta. E na maioria das vezes a pessoa não quer uma resposta. Ela só quer ser compreendida. Me ouça para que você possa me compreender. Então, aprender a ouvir para entender e acolher aquela criatura e não para responder. Então, falta de diálogo, falta de ouvir, falta de demonstrações de afeto, falta de demonstrações de afeto físico. Nós somos espíritos, mas nós estamos usando um corpo, estamos atrelados átomo a átomo a um corpo, e esse corpo é o nosso veículo de expressão para tudo, e deve ser também o nosso veículo de expressão de afeto, de carinho, de amor. As manifestações físicas de afeto também são cada vez mais raras dentro das famílias. As pessoas não se abraçam mais, não se beijam mais. Pais e mães não puxam mais o filho para sentar no colo. Mas mãe, eu tenho 19 anos, não tem problema, quero que você sente no meu colo. Mesmo que eu sinta a dor, porque você é pesado, quero que você sente no meu colo. Então, nós mostrarmos fisicamente que aquela pessoa é importante para nós, que nós a enxergamos, que a vida com ela é um pouco melhor, que somos um pouco mais felizes porque ela está lá. Então, demonstrações físicas de afeto, demonstrações verbais de afeto. Quantas vezes no decorrer de um dia nós nos dirigimos aos nossos familiares para fazer pedidos, para fazer exigências, principalmente para fazer reclamações. E quantas vezes nós nos dirigimos verbalmente a ele para elogiá-lo, para parabenizá-lo por algo que ele tenha feito, para dizer: como eu gosto de você, como eu te amo, como a minha vida é melhor porque você existe, como você é importante para mim. É bacana assim, no final do dia, quando já estamos assim, quase mergulhando no sono, fazermos uma retrospectiva de como nós temos usado esse fantástico dom da fala para com os nossos familiares, claro que com as pessoas em geral, mas hoje a nossa atenção está voltada para a família. Desde o momento em que eu acordei, quantas vezes eu usei a fala para coisas negativas e quantas vezes eu usei a mesma fala para coisas positivas, para edificar alguém, para fazer com que alguém dentro da minha família se sinta importante para mim, se sinta importante para ele mesmo, porque isso trabalha com a autoestima.
crianças precisam muito dessas demonstrações de afeto físico e verbal. Os consultórios psicológicos, psiquiátricos, estão com um número cada vez mais de pacientes crianças, porque as crianças estão carentes, as crianças estão se sentindo pouco importantes para os seus pais. Os pais têm cada vez mais coisas para fazer longe delas e elas estão se sentindo abandonadas. Uma criança que cresce com a sua autoestima, com o seu senso de importância abalado, vai se tornar um adulto infeliz e problemático para a sociedade. E não é esse tipo de homem, de ser humano, que o mundo novo precisa. Precisamos investir agora na autoestima, na autoimagem, no amor próprio das nossas crianças, dos nossos jovens, para que eles possam se tornar efetivamente os adultos da nova era. Adultos que transbordam de amor por si mesmos. Adultos que têm consciência da sua importância na vida, sua importância na terra, sua importância como filhos de Deus. Porque é só assim, transbordando de amor por si mesmos, que eles vão poder doar este amor a outras pessoas, a outras criaturas. E a falta disso tudo, né, falta de demonstração física, falta de demonstração verbal, falta de diálogo, falta de ouvir, isso tudo está fazendo com que os membros da família se sintam cada vez mais solitários. Às vezes estão dentro de uma casa onde há um monte de gente, mas se sentem absolutamente sozinhos, solitários, esquecidos, pouco importantes para o outro, sendo que este outro pode ser o pai, a mãe, o filho, um irmão, um cônjuge, um companheiro, uma companheira. Muitas pessoas, ocupando todos esses papéis, têm se sentido pouco importantes para o outro. Mas eu não preciso demonstrar fazendo carinho ou falando, porque ela sabe que eu a amo. Porque eu demonstro de outras formas. Mas será que a outra pessoa compreende isso? Porque uma coisa é eu achar que eu estou demonstrando. Muito diferente a outra pessoa compreender. Então, uma demonstração de afeto, de amor, para mim, por exemplo, é sair todas as manhãs para ir buscar pão. Eu demonstro meu amor buscando pão todas as manhãs. Será que a minha esposa, a minha companheira, ela entende que isso é uma demonstração de amor? Ela tem que entender. Se essa mensagem não for bem clara, bem explícita, ela não vai entender. E por que não comprar pão, continuar comprando pão, mas acrescentar algo mais, né? Um carinhozinho de vez em quando, um elogiozinho de vez em quando. Não vai tirar pedaço, só vai acrescentar a essa relação. Então as pessoas estão se sentindo, infelizmente, muito pouco importantes umas para as outras dentro dos lares. E é claro que isso aumenta muito a possibilidade de haver turbulência dentro deste lar. Uma outra explicação para o fato das nossas famílias ainda viverem tantos processos de tumulto, de sofrimento, de conflito, são as tendências e viciações que nós ainda trazemos de existências passadas. Todos nós, ou quase todos nós, trazemos viciações de existências passadas, de reencarnações passadas. E temos na reencarnação atual a possibilidade de trabalharmos com essa viciação, de nos tornarmos donos de nós mesmos e de uma vez por todas deixarmos de ser escravos daquele vício. Então, por exemplo, viciações como o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Quantas famílias já foram destruídas e continuam sendo destruídas porque um ou outro familiar faz uso do álcool? O álcool já destruiu muita família, né? E o álcool é uma droga lícita. Então, drogas lícitas, drogas ilícitas. O uso, por exemplo, o hábito do jogo. Eu já acompanhei a história de 2 famílias que foram desgringoladas por causa do jogo. O jogo acabou com a família, cada um foi para um lado, a família se desfez, porque um membro da família era completamente dominado pelo vício do jogo.
Qual o jogo? Qualquer um. Se é mais forte do que você, se exerce sobre você algum tipo de domínio ao qual você não consegue resistir, já é vício. Então não importa qual o jogo, né? Sexo, muitas famílias estão sendo destruídas por causa do vício em relação ao sexo, né? E quando nós nos deparamos com familiares que trazem ainda essas viciações de reencarnações passadas, com frequência nós nos colocamos na posição de vítimas. Ah, mas que azar eu tive esse paraquedas foi cair justamente na minha casa, na minha família, porque não caiu na casa do vizinho? Porque a história desse espírito não é com o vizinho, a história pregressa desse espírito é com você. Então, essas relações ainda conflituosas e difíceis caem na nossa família, muito provavelmente porque nós temos uma história pregressa de responsabilidade em relação àquele desequilíbrio, em relação àquela viciação. Pode ser que lá numa existência passada nós tenhamos sido os responsáveis diretos ou indiretos para que aquele espírito adquirisse aquele hábito, aquele vício, né? E agora Deus está nos ofertando a possibilidade bendita de permutarmos uma ação negativa sobre a vida dele por uma ação positiva. Agora eu tenho a chance de amparar, de auxiliar aquele que no passado eu prejudiquei. E temos então a missão de fazermos por ele o que nos for possível, o que nos for viável. Há coisas que só ele pode fazer, né? Mas se tivermos a consciência tranquila, por termos feito por ele o que nos era possível, por termos dado o nosso melhor, independente do resultado, poderemos então dormir de consciência tranquila, porque a nossa missão foi cumprida. Então, essas viciações que nós trazemos de existências passadas são também motivo de muito conflito ainda dentro dos lares. E se a viciação ocorrer em nós, se é conosco que ocorre isso, tenhamos a consciência de que estamos de volta aqui na Terra com o intuito de nos livrarmos disso, de nos libertarmos disso, com muito esforço, com muita perseverança, assumindo a nossa responsabilidade. O dever, vamos dizer, de nos libertar disso não é da nossa família, não é do nosso pai, da nossa mãe, do nosso cônjuge, é essencialmente nosso e, se possível, com o apoio deles. Mas o trabalho principal, a responsabilidade maior é nossa, né? Uma outra explicação para que haja tanta turbulência dentro dos lares é o fato de que ainda ocorre dentro das famílias, com grande frequência, processos obsessivos, e também as famílias são formadas pela reencarnação de espíritos que nem sempre foram amigos em existências passadas. Nem sempre os espíritos que hoje formam uma família, em existências passadas, eram amigos, se gostavam, se amavam, se tratavam com respeito, com carinho. Muitas vezes nós temos a chance bendita de receber dentro do ambiente familiar o nosso desafeto do passado, o nosso inimigo do passado, aquele a quem de alguma forma prejudicamos, fizemos sofrer, aquele que de alguma forma nos prejudicou, nos fez sofrer. Mas isso é uma sacanagem. Como é que Deus permite que eu receba como filho, como irmão, um inimigo? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção, porque Deus nos possibilita a chance de permutarmos uma relação antagônica, uma relação de mágoa, às vezes secular, como eu mencionei antes, né? De raiva, de ódio, permutarmos essa relação por uma relação de simpatia, de amizade, de carinho, de respeito, de amor. É uma possibilidade que Deus nos oferta, mas o esforço para que esta nova relação se realize há que ser nosso, de todas as partes envolvidas. É claro que isso não acontece de um dia para o outro. É claro que nós sentimos esse choque vibracional. São duas almas que sofreram juntas. São dois protagonistas, ou às vezes mais até, né?
mas são todos protagonistas de uma história de sofrimento. Então não é possível que protagonistas de uma história de sofrimento possam se encontrar e do nada já se amam loucamente. Não é assim que acontece com o amor. O amor também não cai do céu. O amor é uma construção diária. Como nós construímos uma casa colocando um tijolinho em cima do outro. O amor é construído de pouquinho em pouquinho, dia após dia. Então, de início, por algum tempo, será difícil esse convívio, porque lá no nosso subconsciente, toda a nossa história passada está muito bem registrada. Isso atua sobre o nosso consciente constantemente. Mas se formos insistentes e persistentes, uma nova história vai sendo escrita dia após dia e aos pouquinhos vai apagando aquela história de sofrimento. Vai se tornando mais forte e com uma influência maior sobre nós do que aquela história de sofrimento que ficou lá atrás. Mas o fato de recebermos desafetos do passado dentro dos nossos lares é também uma explicação para que as turbulências sejam ainda tão comuns. E como se não bastasse isso, ainda somos premiados com os processos obsessivos. Vocês sabem o que são processos obsessivos? Todo mundo sabe o que é obsessão? Alguém não sabe o que é obsessão? Pode levantar a mão que eu não vou pedir, não. Sabe? Obsessão em espiritismo, né? Porque lá na psicologia, a obsessão é quando você tem um pensamento fixo em algo. Ela está obcecada por bolo de chocolate. Ela só consegue pensar em bolo de chocolate. Ela acorda e vai dormir pensando em bolo de chocolate. É pensamento fixo em algo, uma ideia ou em alguém, certo? Em espiritismo, obsessão é mais ou menos por aí. É a ação danosa, a ação prejudicial de um espírito em relação a outro. O espírito obsessor pode estar desencarnado e estabelecer esse processo em relação ao encarnado, em relação a nós. Esse processo também pode ser de nós para eles. Acontece também. Pode acontecer também de encarnado para o outro. E pode acontecer a auto-obsessão. Mas agora, hoje, o que nos interessa é a obsessão que é estabelecida de um desencarnado para nós. Um espírito, geralmente um desafeto do passado, que está tomado pelo desejo de vingança, que não quer que nós sejamos felizes, porque ele é infeliz e ele quer compartilhar sua infelicidade conosco. Eu sou infeliz, mas você vai junto comigo, nós vamos padecer juntos, né? Então, ele consegue estabelecer uma ligação fluídica, uma ligação energética com o encarnado, no caso nós, e dali em diante ele passa a fazer o que lhe for possível para prejudicar o bom andamento daquela família, aquelas relações. Ele começa a lançar discórdia, desunião entre marido e esposa, entre pai e filho, mãe e filha, entre irmãos, entre sogro, nora, enfim. Onde ele conseguir atuar, ele vai atuar. Porque, como nós já mencionamos, ele é um espírito muito infeliz e a nossa felicidade constitui-se uma ofensa para ele, né? Mas esse processo só é possível de acontecer quando nós permitimos. Muitos espíritos tentam nos prejudicar e não conseguem. E essa conexão só se estabelece quando nós deixamos, isto é, quando nós temos pontos afins com ele. Quando nós baixamos a nossa frequência vibratória e ele consegue se plugar conosco, vamos dizer, né? Então, sentimentos ainda pouco nobres, pouco evoluídos, aquelas nossas falhinhas morais, né, são assim a porta de entrada para esses espíritos, porque é a partir dessas falhas morais que ele consegue se conectar energeticamente conosco. Então, é verdade que muitas famílias estão vivendo graves situações conflituosas, casais que estão se separando e coisas do gênero por influência de espíritos desencarnados, por influência de situações, de processos obsessivos. Mas, sempre lembrando, nós não somos vítimas. Se hoje ele não gosta de mim, se hoje ele tem mágoa de mim, se ele tem raiva, ódio de mim, alguma coisa eu fiz para
para que ele sentisse isso tudo. Né? Coisa boa é que não foi. Então, aquele que é supostamente a vítima de hoje, foi o algoz de ontem. O suposto algoz de hoje foi a vítima de ontem. Nós o fizemos sofrer. E como nós já vamos aprendendo, porque a física quântica está nos ensinando isso, que passado, presente e futuro estão ocorrendo concomitantemente, que essa divisão de tempo, como nós a concebemos, é uma ilusão. Então, na verdade, quem é a vítima e quem é o algoz nessa história? Os dois são vítimas e os dois são algozes. Um é vítima e algoz do outro. Né? E na mente daquele espírito, o passado não é passado. Ele está revivendo aquele fato, aqueles fatos constantemente, como se eles estivessem acontecendo hoje. Mas é importante termos, então, esta concepção de que o processo obsessivo só se estabelece porque eu permito de alguma forma. Bem, o que nós podemos fazer para reverter, ou pelo menos amenizar, essa situação ainda tão triste dentro dos nossos lares? Algumas coisinhas que vamos, alguns itens que vamos citar, que se forem exercitados por nós dentro dos nossos lares, trazem, sem dúvida alguma, bons, ótimos resultados em relação a essa questão. Então, primeiramente, exercitar a generosidade e a bondade dentro de casa. É mais fácil para nós ainda sermos generosos e bondosos no ambiente profissional, no ambiente social, até com estranhos, do que dentro de casa. Porque na soleira da porta, nós tiramos a máscara social que todos nós usamos, que nós estamos usando exatamente agora. E é da porta para fora que nós nos mostramos como realmente somos. Quem quiser se conhecer com sinceridade, que tenha a humildade de analisar como é dentro de casa, com os seus familiares. É lá que nós somos, que nós realmente somos. Todo o resto é fachada. É fachada e é preciso que seja, senão nós vamos sair por aí degladiando e semeando a desordem, a desarmonia. Nós precisamos ainda usar essa máscara social. Nós demonstramos quem realmente somos, é da soleira da porta para dentro. Então, exercitar dentro do lar, com a família, a generosidade e a bondade. Já vamos ver algumas formas de fazermos isso. O estudo, a leitura, o estudo, dentro do possível, a vivência do Evangelho é uma ferramenta preciosa e extremamente importante. Porque Jesus é um espírito, ele não era, ele é um espírito altamente conhecedor, um grande conhecedor da alma humana e das mazelas do homem. E naquele seu rapidíssimo messianato de apenas 3 anos, ele sabia que ele tinha pouco tempo. Ele aproveitou esse tempo tão curto para nos deixar um verdadeiro receituário de saúde, de harmonia, de equilíbrio e de felicidade. Ele não desperdiçou 1 minuto. E estas orientações estão compiladas aqui. Então é uma pena quando dentro dos nossos lares o Evangelho de Jesus Cristo às vezes nem existe, né? Ou se existe está lá fechado, esquecido dentro de uma gaveta, no alto de uma estante, de uma prateleira, pegando pó. Porque se nós nos dispuséssemos a diariamente estudar um pouquinho do seu Evangelho, desse Evangelho, e dentro da nossa possibilidade, devagarzinho, irmos vivenciando isso, nos esforçarmos para viver o que aqui está escrito, nós perceberíamos como isso faria diferença para a nossa vida e para a nossa convivência com as pessoas em geral, em especial para os nossos familiares. Então, o estudo e dentro das nossas possibilidades, a vivência do Evangelho de Jesus Cristo. O hábito de fazer orações, de fazer preces. A prece é não só um ato religioso, um ato que nos religa à nossa essência espiritual, nossa essência divina, é também um ato científico. Essa energia que é a prece nada mais é do que pensamento, né? Quanto mais sincera for a prece, mais altas esferas ela consegue atingir e chamar
a ajuda, o auxílio de espíritos superiores que ouvem o nosso chamado, nossa súplica e vêm ao nosso socorro, vêm nos auxiliar com orientações, com conselhos, com consolo, com incentivo, né? E esta luz acaba tendo seu efeito benéfico em relação a todo o nosso lar e todos os nossos familiares. Então, quem não tem o hábito de fazer preces está também desperdiçando uma atividade terapêutica extremamente poderosa. A prece é também uma atividade terapêutica. Quando for preciso, ter humildade para buscar ajuda profissional. De médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de pedagogo, psicopedagogo, o padre, o pastor, não importa quem, buscar ajuda profissional. Nem sempre nós temos condições de encararmos sozinhos e resolvermos sozinhos os nossos conflitos dentro das nossas famílias, porque a emoção está envolvida. Onde entra a emoção, a coisa complica. Então, muitas vezes, uma simples conversa com um amigo já nos elucida tantas coisas, porque ele consegue enxergar coisas que nós não enxergamos. Então, ter humildade para admitir, preciso de ajuda profissional, ou de um amigo, ou de um familiar, mas buscar a ajuda. Além disso, também há a ajuda espiritual. Ora, se somos espíritos, é claro que precisamos de ajuda espiritual. Para aquelas pessoas que já têm o hábito de frequentar casas espíritas, buscar essa ajuda dentro de uma casa espírita. Assistindo palestras, fazendo os cursos que a casa oferece, recebendo passe, tomando a aguinha fluidificada, né? Participando dos trabalhos de desobsessão, ou dos trabalhos de apometria que algumas casas ofertam, como esta. Enfim, buscar dentro da casa espírita os recursos que ela me oferece, já que eu sou um espírito. Estou usando um corpo, preciso usar a medicina terrena para cuidar desse corpo. Mas como espírito, como alma encarnada que sou, vou buscar numa instituição espiritual ajuda para o espírito. Mas eu não entro em casa espírita. Busque na sua religião, na igreja, com o pastor, com o padre, não importa. Mas busque esse auxílio, clame por esse auxílio, porque para que a porta se abra, é preciso antes que a gente bata, certo? Em relação às crianças e aos jovens, também é muito importante trazê-los para essa assistência espiritual, porque as nossas crianças não são espíritos crianças, são espíritos milenares, às vezes espíritos mais antigos do que os seus pais, né? E que estão na Terra vivendo mais uma experiência, mais uma reencarnação, entre tantas e tantas que já tiveram, e que trazem também toda a sua bagagem de existências passadas. E muitas vezes eles precisam de ajuda também, né? Nem sempre essa bagagem é uma bagagem harmoniosa, feliz, e muitas vezes os conflitos do passado se manifestam na criança de hoje, no jovem, no adolescente de hoje. Então, dar essa assistência espiritual para a criança, para o jovem então, também. E agora, já encerrando, vamos ver rapidamente algumas formas assim, né, que nós temos para exercitarmos dentro de casa aquela questão da generosidade e da bondade. Será que somos generosos e bondosos dentro de casa, nos nossos lares, com os nossos familiares? Bom, vamos ver. Eu vou lançar para vocês algumas perguntas. Ninguém precisa responder em voz alta, respondam para si mesmos. Mas lá no final, acho que cada um de vocês vai concluir se está ou não vivendo de forma generosa e bondosa dentro dos seus lares. Então vamos lá. Você tem o hábito de dizer ao seu companheiro, à sua companheira, ao seu familiar, ao seu filho, ao seu irmão, né, que o ama? Dizer mesmo com essas palavras: eu amo você, eu te amo, literalmente. Isso é importante. Quem sabe ser amado, quem sabe que é amado, fica mais forte. É forte o espírito, a criatura que sabe que é amada. Todos nós temos necessidade de saber que somos amados. Então é muito importante nós verbalizarmos isso.
eu amo você. Você tem o hábito de fazer isso? Costuma elogiar os seus familiares? Ou como nós mencionamos antes, só se dirige para pedir, para reivindicar, para reclamar, né? Você costuma elogiar. O elogio é importantíssimo porque trabalha com a autoestima, né? Com a autoconfiança. Você incentiva o seu familiar a fazer o que é importante para ele, mesmo que não tenha importância nenhuma para você. Tá? Para que fazer uma coisa dessa? Que coisa mais boba, coisa mais sem importância. Não importa, é importante para ele. Quer sair, quer fazer um curso, quer estudar, quer passear, quer viajar, é importante para ele. Você quer fazer isso? Vá. Quer fazer aula de dança? Não importa. Você incentiva o seu familiar a fazer o que é importante, o que é edificante para ele. Ao final do dia, você reserva algum tempo para ouvir como foi o dia dos seus familiares e contar-lhes como foi o seu? Ou nós chegamos em casa já vamos direto para a TV, ou para o computador, ou para o videogame, né? E nunca temos tempo para ouvir por 5, 10 minutinhos como foi o dia do nosso familiar e para contar para ele também como foi o nosso. Isso é uma prova de importância, né? É uma forma de nós demonstrarmos que ele é importante para nós. O seu tom de voz ao falar com seus familiares costuma ser ríspido? Porque no meio social nós tomamos bastante cuidado com o nosso tom de voz, né? Mas na hora que nós entramos em casa, o que acontece com o nosso tom de voz? Continua tão educado, tão respeitoso como costuma ser lá fora? Ou dentro de casa nós soltamos os nossos monstros e os nossos bichos? O tom de voz é muito importante, porque muitas vezes o que agride o outro não é especificamente o que eu falei, mas como eu falei. Qual foi a energia que eu coloquei nessa fala? Essa energia é poderosa, tanto para construir como para destruir. Então, como costuma ser o nosso tom de voz dentro dos nossos lares? Você reclama com frequência das características do seu familiar, implicando com o seu jeito de ser? Será que fazemos isso com frequência? Estamos viciados ou acostumados a implicar? Queremos que o outro se transforme em uma outra pessoa porque tudo nele me irrita. Não gosto do jeito dele em relação a isso, não gosto do jeito dele em relação àquilo. Queremos transformar o outro em alguém, em nós mesmos, né? Então, como costuma ser essa nossa relação? Estamos sempre implicando com o outro. No dia a dia, você faz pequenas gentilezas, como carregar sacolas de compras, comprar pão, fazer café, lavar louça, cozinhar o prato preferido do seu familiar, do seu cônjuge, do seu filho, com pequenas coisinhas. Mas por que isso é importante? Porque existe uma mensagem subliminar nisso, que é: você é importante para mim, eu me importo com você. Se você vai ficar um pouquinho mais feliz porque eu fiz isso, então eu fico mais feliz também. Isso não está dito em palavras, mas aquela atitude deixa isso claro, né? Você fala com seus familiares olhando nos olhos, desviando um pouquinho o olhar da TV, do computador, do celular, do livro ou do que quer que você esteja fazendo? A nossa comunicação como espíritos é muito mais visual do que verbal. Os olhos são realmente o espelho da alma. Então, quando eu paro um instante e desvio o olhar do que eu estou fazendo e eu olho nos olhos do outro, a mensagem que eu estou mandando é: eu enxergo você, eu percebo você, você é importante para mim. Agora você é mais importante do que o futebol, mais importante do que a novela, mais importante do que o celular, mais importante do que o computador, mais importante do que qualquer coisa. Nesse instante, nem que eu te dê um minuto, mas nesse um minuto você é a coisa mais importante do mundo para mim. E é muito importante nós sentirmos isso, sentirmos que somos importantes para o outro, que ele nos enxerga. Ele parou um instante e estabeleceu essa comunicação de alma para alma, que é realizada com o olhar, principalmente com o olhar. Você tem o hábito de passear e se divertir com seus familiares? O lazer, a diversão, o passeio, o descanso é muito importante também para solidificar essas relações.
Você lembra de usar com seus familiares palavras como por favor, obrigado, parabéns, desculpe, perdoe-me? Ou essas nós usamos mais lá fora com outras pessoas e esquecemos de usá-las dentro de casa também, né? Esquecemos de usá-las justamente com as pessoas mais importantes da nossa vida, as pessoas que supostamente nós mais amamos e que deviam ser tratadas por nós com mais carinho, com mais zelo, com mais cuidado. Estranho isso, né? Você desculpa os pequenos equívocos do seu familiar e dá o assunto por encerrado? Ou você é como o disco furado que fica ali lembrando, você fez isso, você fez isso, você fez isso, né? A pessoa fez alguma coisa que você não gostou lá de manhã cedo, à noite você está falando nisso ainda. Mas quantas coisas boas a pessoa fez durante o dia e você não consegue desviar o olhar daquilo que você não gostou. Isso mina qualquer relação, isso acaba com afeto, com respeito, sem falar no efeito desastroso em relação à autoestima, à autoimagem. Você diz aos seus pais, irmãos, cônjuges, etc., que é mais feliz porque eles existem. Exatamente assim, com essas palavras. Você sabia que eu sou mais feliz porque você existe? Você sabia que depois que você nasceu, meu filho, eu me tornei uma pessoa muito mais feliz do que eu era antes? E com todos, né? Com os nossos pais, mães, filhos, irmãos, etc, etc, etc. Fora os familiares que vão sendo agregados, né? Com os casamentos e etc. Esses fazem parte também. Então, deixar claro ao outro que nós somos mais felizes porque ele existe, porque ele veio para esse convívio dentro da nossa família. Você costuma rir com eles? Como é poderoso o riso! Como se estreita, como se fortifica a relação na qual as pessoas riem juntas. O riso é altamente terapêutico. Família que tem o hábito de rir, familiares que têm o hábito de rir juntos, muito dificilmente vão parar no consultório de psicólogo ou de psiquiatra, porque o riso tem um efeito terapêutico muito grande, né? Então, essas são as perguntas que eu deixo para vocês, para que vocês pensem nelas com toda a calma. Esses hábitos de generosidade, de bondade, esses pequeninos hábitos, né? Esses pequeninos atos, além de construir e solidificar relações de amor, essas atitudes fecham a porta para os processos obsessivos dos quais nós já falamos. Para que fazer isso? Qual a importância? Além do fato das pessoas se compreenderem como sendo importantes para o outro, há uma questão energética muito importante. Essas atitudes, quando realizadas com persistência, com perseverança, quando elas se tornam um hábito dentro dos nossos lares, elas fecham as portas para os processos obsessivos, porque a nossa frequência energética eleva-se e nós nos colocamos fora do alcance desses espíritos inferiores que querem nos prejudicar e prejudicar o nosso lar. E agora eu vou encerrar o nosso estudo, que já estourou muito tempo, mas tem um texto lindíssimo aqui que eu tenho que ler, do Natânia, a senhora me perdoe, mas esse texto do Papa Francisco, eu sou obrigada a ler. Então, se eu sair daqui hoje sem ler esse texto, eu vou ficar muito frustrada. Talvez vocês conheçam esse texto, que já está circulando pela internet há alguns meses, né? Mas eu acho que ele é perfeito para encerrarmos esse nosso estudo, já que o perdão é uma das principais ferramentas que deve existir dentro das nossas famílias para que as turbulências possam aos poucos se amenizar. Nesse texto, o Papa Francisco fala assim: não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, nós não somos casados com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus.
A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Traz cura onde a mágoa causou doença. Papa Francisco. Muito obrigada pela atenção, pela paciência. E eu peço perdão à casa pelo passar da hora. Boa noite. Muito obrigada, Laís, pela excelente palestra. Quero lembrar a todos que nós ainda temos alguns números de rifa. Essa rifa é para ajudar nas despesas da casa. Quem puder colaborar, é só procurar a Regina ali na entrada. Então vamos fechar os olhos e ouvir a oração de encerramento da casa de hoje. Em agradecimento ao aprendizado desta noite, vamos ouvir a prece. Senhor, acalma meu passo, desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminui meu ritmo apressado com a visão da eternidade e do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dá-me a tranquilidade das montanhas. Retira a tensão dos meus músculos e nervos com a música suave dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder mágico reparador do sono. Ajuda-me a preparar bem para o repouso de todas as noites, lembrando-me sempre que enquanto durmo, meu corpo, meu espírito, adentrarei ao verdadeiro mundo e irei aos lugares que a minha mente elegeu como meu tesouro. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Ensina-me a ter olhos de ver a beleza do céu azul, um raio de sol, a chuva da tarde, o cair da noite, com seu manto aveludado bordado de estrelas. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas e alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me quando escutar a Tua voz. Acalma meu passo, Senhor, e inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença em minha vida. Tudo isso eu te peço, pois estás comigo. Em nenhum lugar me sentirei triste, porque apesar da tragédia diária, Tu enches de alegria o universo. Se estás comigo, não tenho medo de nada, nem de ninguém, porque nada posso perder e todas as forças dos cosmos são impotentes para tirar-me o que me pertence, na qualidade de Filho de Deus, o Teu amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Eu peço que continue em silêncio, aguardando paz. Uma boa noite a todos.